Josué, lá no capítulo 1, é uma passagem bem conhecida, né? Deus ministrava no meu coração na tarde de hoje. E é lindo, né? O que Deus fala para Josué. Você pode falar assim, Deus falou para Josué lá naquela época, mas hoje Deus ele vai falar para você aqui. Amém? Diz assim, ó. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes, Líbanos. A leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte, seja corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e seja muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse é o tipo de passagem que nós deveríamos ler todos os dias, você sabia? Você deveria acordar, lógico, a Bíblia inteira é linda, maravilhosa. Agora, essa passagem, quando Deus ele fala, eu estarei com você. Nunca vou te abandonar. Né? Deus aqui ele cita por 3 vezes: seja forte, seja corajoso, não fique desanimado. Né? Eu, Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você estiver. Né? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Ah, Deus falou com Josué, não sei quantos mil anos. Não, Deus essa noite ele me mandou falar para você: seja forte, seja corajoso. Né? Assim como ele foi com Moisés, ele é comigo, ele é contigo. E para isso, para a gente ser forte e corajoso, a gente tem que estar com a Bíblia em nossos corações, né? Aqui Deus ele dá o sucesso, ele dá aqui a chave do sucesso. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. E para você não se desviar, você tem que ter a palavra de Deus dentro de você, porque quando você vem lutas, você suporta, você vence, você fica de pé, né? Josué tinha tudo para estar desanimado aqui, né? Josué ali perde aquele grande amigo, perde uma pessoa que comandava aquele povo, mas Deus ali encoraja ele. Deus fala para ele: não, eu estou contigo. Eu estive com Moisés e estou contigo. Então, Deus ele fala para a gente nesta noite. Deus ele está aqui, bem no meio dessa igreja, né? Deus ele estabeleceu o seu trono de glória aqui. Então vamos buscar a face do Senhor nesta noite. Vamos deixar o céu descer sobre esse lugar. Amém? Vamos colocar-nos de pé, vamos orar ao nosso Senhor. Incline a sua cabeça, comece a falar com Deus nesta noite. E mais uma vez, seja forte, seja corajoso. De repente você chegou aqui desanimado. Saia diferente. Você vai sair daqui diferente nesta noite. Aleluia, Jesus. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, primeiramente, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, porque chegamos até a sua casa, ó Deus, para buscar a sua face, Pai, em comunhão, Pai, com nossos irmãos.
Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, porque a Tua presença aqui, ela é real, ela é nítida, Pai. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que os céus possam, Senhor, estar sobre nossas cabeças nessa noite, Pai. Abra os céus, ó Deus querido, Pai amado, que a Tua glória venha a ser derramada sobre nossas cabeças, ó Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que tudo, Pai, que nos traz preocupação nesta noite, impede a busca da Tua presença, Pai, venha ser lançado fora deste lugar, fora das nossas vidas, ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai. Todos aqueles vizinhos, ó Pai, que estão ao alcance da nossa voz, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Teu amor possa se penetrar nos corações, ó Deus querido, Pai amado, receba, Pai, o nosso louvor, receba a nossa gratidão, Pai, como um cheiro suave, Pai, nas suas narinas, ó Deus querido. Prepara nossos corações, Pai, para a mensagem desta noite, Pai, que seja falado aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado. Traga aqueles que estão a caminho, Pai querido, em nome de Jesus. Também queremos te entregar esse Brasil nas Tuas mãos, ó Pai. Queremos declarar e decretar que esse Brasil pertence a Ti, ó Deus querido, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, Pai, no nome de Jesus, Pai. Faça o Teu querer e a Tua vontade aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Ele, né? Mais forte, porque Ele merece toda a palma, toda a honra, todo o louvor. Vamos estar louvando neste momento com o ministério. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Que você louve nessa noite ao Senhor com bastante alegria, porque o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, amém? Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, Deus é bom. Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Declare então, te adorarei.
teu nome, Senhor. O Senhor é bom o tempo todo. E nós nessa noite nos quebrantamos diante da tua presença, ó Deus. Somos quebrantados pelo teu amor, Deus. Aleluia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Desci da vida, de graça recebi, com sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Suas vozes vão declarar. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Jesus. Quebrantados pelo teu amor, Deus. Aleluia. O Senhor é o nosso lugar seguro, o nosso ajudador, o nosso socorro bem presente. Senhor, o Senhor é tudo nas nossas vidas. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Vem o temporal, declare com fé. Vem os dias maus, mas Deus me faz assim. Vem sobre a rocha,
Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Nós confiamos em ti, Jesus. Veio o temporal, vem os dias maus, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Com fé agora você vai declarar pro Senhor: meu lugar seguro, meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus a minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus a minha salvação. Oh, 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 declare. Oh, 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 oh. Meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele, estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Governe nossas vidas, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da terra e também o dono dos céus. Aleluia, Jesus. Que nós venhamos estar nos inclinando a Ti, ó Deus. Com os nossos louvores venham subir, ó Deus, aos mais altos céus. Como cheiro suave as Tuas narinas, ó Deus. Tu que és poderoso, ó Deus. E nós não vemos outro bem além de Ti, ó Deus.
Aleluia, aleluia. Sua igreja vai declarar: poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A igreja vai declarar mais uma vez: poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Que está sentado, aleluia, Jesus, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra é tua, Deus, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus e Redentor, poderoso Deus, Ele nos salvou e resgatou, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Suspiram pelas águas, Deus. Minha alma anseia por ti. Todos vão declarar agora pro Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso
Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Nós somos gratos a ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Deus. E nós queremos render graças ao teu nome nessa noite, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu para fazer a tua obra, ó Deus. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de poder exaltar e glorificar o teu nome, porque até o desejo de te adorar vem de ti, Jesus. Nessa noite nós possamos estar com os corações gratos, sensíveis à tua voz, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por nos libertar e salvar, porque o Senhor morreu em nosso lugar, ó Deus. Obrigada, Jesus. Aplauda o Senhor, porque nós só temos que agradecer a Ele pelo fôlego de vida e tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Os irmãos poderem tomar assento. Aleluia. Aleluia, Deus. Te agradeço, né? Quantos têm motivo para agradecer a Deus nesta noite? Todos, né? Só pelo simples fato de você estar aqui, vivo, respirando, né? Esse ar maravilhoso já é motivo de agradecer, né? E se pensarmos então tudo que Deus tem feito, aí é que nós não vamos acabar nunca de agradecer, né? Só pelo fato dele ter nos libertado, nos resgatado desse mundo, isso já é muito e muito motivos, né? Para agradecer. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor nesta noite. É um momento também de muita alegria de estar dizimando e ofertando, né, na casa do Senhor. Isso também é um ato de louvor, né? É
É um ato de alegria. Vou pedir para o Leandro estar passando os envelopes. Eu gosto muito do que fala em Malaquias, né? Porque é o próprio Senhor colocando à prova, né? Ele diz que eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. E não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Amém? Isso é o próprio Senhor falando, né? Quando ele fala, para que haja bastante comida na minha casa, né? São os projetos que todo mundo conhece, né? Com as crianças, olha ali, ó, que coisa linda, né? Piscando ali, depois o pastor vai falar mais um pouquinho. Isso graças ao seu dízimo, a sua oferta, a sua confiança, né? Na igreja, nesse trabalho que é sério, né? Então, isso é que o Senhor está falando, né? Em aluguel, água, luz, tudo mais, né? E vamos trazer então, né, ao Casofilácio com alegria, vem com aquele sorriso no rosto, afinal de contas isso é um momento, né, de alegria, de louvor também ao Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Já está cheio aqui, né, da glória de Deus. Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, mais uma vez eu elevo a minha voz a Ti, ó Deus, em forma de gratidão, Senhor, pela vida dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoe aqueles, Pai, que dizimaram, ofertaram, e da mesma maneira aqueles que não puderam, Senhor. Senhor, como a Tua palavra está escrito, Senhor, abra a janela dos céus para a vida dos Teus filhos, Senhor, que eles venham ser prósperos, ó Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqueles que estão, Pai, à procura de um emprego, Senhor, sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é aquele, Pai, que abre porta e fecha porta, Deus, por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, que eles possam nesta semana receber uma notícia boa, Senhor, de emprego, ó Deus querido, e aqueles que já estão empregados, Senhor, que o Senhor venha prosperar, Pai, assim tocando, Pai, no coração, Pai, de seus chefes, Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles venham, Pai, assim receber aumentos, Pai, que eles venham receber promoções, Pai, de cargos, ó Deus querido, Pai amado, porque sabemos que para Ti não há impossível, Deus, sabemos que para Ti tudo, Pai, é possível, Pai, em nome de Jesus, assim eu te oro e te agradeço, amém, amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor bem forte, né? Ele merece, Ele está na casa, Ele merece, amém? Está assim passando a palavra para o nosso pastor e receba ele também com alegria, né? Amém? Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje pela manhã nós tivemos o nosso culto aqui, né? Não deixamos de cultuar o nosso Deus, de louvá-lo. E pela manhã tivemos nosso momento de devocional, em que houve uma palavra e oração. A igreja estava aqui unida em oração, orando por você que não veio, não pôde vir por alguma razão, né? Uma razão, como dizia um pastor, por que você não falava para o irmão, o membro que não vinha à igreja, né? Ele falou, por que você não veio? Por motivo de força maior. Então, houve algum motivo pelo qual você não veio. Mas nós não deixamos de orar por você e também pela igreja como um todo, né? Oramos pelos povos que precisam de oração, pelos nossos irmãos que passam situação difícil. E queridos, e depois, mais 15 para as 10 da manhã, nós nos deslocamos lá para a Igreja Batista de Campo dos Afonsos, né? Teve uma manhã maravilhosa, né? Quem esteve lá e presenciou, né, a presença de Deus naquele lugar, pode dar um glória a Deus bem bonito? Glória a Deus! Foi muito lindo, né? Foi uma manhã maravilhosa, em que podemos adorar a Deus, podemos ver, irmãos, o coral de homens que Deus resgatou da sarjeta. A sociedade diz que não tinha jeito, que não tinha solução. Eles mesmos falaram como escória, né? Como um ninguém, como uma pessoa
sabe, que não merece nenhum cuidado, nem nada. Mas ali estavam, aleluia, né? Troféus do Senhor. Vitórias que Jesus fez, transformações tremendas, homens que saíram mesmo da sarjeta, do mundo das drogas, da cocaína, do crack, estavam ali louvando, pulando, adorando a Deus com toda a força que a gente observava no sorriso, no olhar, o gosto de estar na casa de Deus, adorando a Deus. Então aquilo contagiou todo mundo, me contagiou todos, testemunho de libertação, de cura, enfim. Foi uma manhã maravilhosa. E depois tivemos um almoço abençoado, que a sua igreja Batista Cairós patrocinou, ali mesmo na igreja. Fomos abençoados e abençoamos também, né? Participando, almoçando ali. Foi um dia assim para guardar na memória e no coração. Com certeza foi uma benção, né? Eu tenho certeza que vai guardar por muito tempo e vai desfrutar desse testemunho. Então, queridos, hoje, dia 14, né? Deixa eu ver aqui agora a minha lista. Nós combinamos aqui um acordo entre nós aqui, firma. Só não houve como no tempo do Antigo Testamento, quando havia acordo, aliança, era base no sangue, né? Ninguém cortou sangue aqui, ninguém perdeu sangue por isso. Mas tem-se palavra, né? Crente tem palavra. Eu sei que você trouxe o livro que eu emprestei. E, novamente, a orientação é a seguinte. Eu queria que você, que leu o livro, que meditou, que, enfim, alguma coisa você extraiu do livro para você, tá? Você não precisa dar spoiler, ou seja, contar, o livro, o capítulo tal fala disso, o capítulo tal fala daquilo. Não precisa fazer isso, tá? É só contar o que aquilo ali te abençoou, que experiência você teve, qual foi o seu impacto, o que você observou, que falou com você, que te despertou, né? Ou que confirmou alguma coisa que você já tinha no coração. Enfim, foram livros que pessoas foram inspiradas por Deus, tiveram experiências, enfim, foram abençoados por Deus em alguma área, até mesmo na dor. Essa dor deles podem nos abençoar e nos trazer muito ensino, né? Então é esse o propósito de nós fazemos a nossa resenha agora, tá? Eu vou dar 5 minutos para cada membro. Não precisa ter pressa de ir embora, mas também não precisa se alongar muito, tá? 5 minutos é o máximo que você vai ter para poder trazer para nós a sua impressão. Qual foi a sua impressão sobre o livro que você leu, que te trouxe de alguma coisa que te despertou, que te tocou, tá bom? Então, o primeiro livro que eu queria que trouxesse aqui, que falasse sobre o que você leu, que você extraiu desse livro, é o Mais Que Um Carpinteiro. Quem ficou com ele foi o Alexandre, né, Alexandre? Então, vamos receber o Alexandre aí com alegria. Ele vai deixar o livro aqui, o pastor não vai embora com o livro, não. Amém, né? Glória a Deus. Esse é o livro que se chama Mais Que Um Carpinteiro. Quem puder depois ler, né? Você não vai se arrepender. Aqui fala, né, de um jovem. Vou ser bem breve, que eu quero ler uma página aqui que eu separei. Logo no começo, né, do livro, eu me impactei. Logo no começo eu falei, Senhor, eu acho que essa é a página que eu vou falar lá. E não deu outra coisa, né? Porque fala exatamente da realidade do mundo hoje. Aqui fala de um jovem na universidade, né, onde ele não tinha o conhecimento. Ele vivia em baladas, era uma pessoa totalmente deprimida, porém não queria demonstrar isso. E ele acha um grupo de pessoas, né, cristãs, e começa a observar aquele grupo. Eu quero ler uma página que eu separei, né, que me impactou logo no início, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ele diz assim, ó: eu não queria demonstrar aos outros que minha vida não tinha significado. Era muito orgulhoso. Todo mundo achava que eu era a pessoa mais feliz do campus. Jamais suspeitavam que minha vida fosse uma fraude. Tudo dependia das circunstâncias. Se as coisas iam bem para mim, eu me sentia bem. Quando as coisas iam mal, eu me sentia enjoado. Só não deixava que os outros percebessem. Eu era como um barco jogado pelas ondas do mar, para lá e para cá. Não tinha um leme, não havia direção ou controle, mas eu não conhecia outro modo de viver.
Não encontrava quem me dissesse que eu poderia viver de outra maneira, né? Isso falou muito comigo, porque nós vemos no dia de hoje tantos jovens precisando de uma palavra. Eu estava frustrado, não era ainda pior. Existe um termo mais forte para descrever minha vida. Naquele tempo, olha o que ele fala daqui para frente. Naquele tempo, observei um pequeno grupo de 8 estudantes e 2 professores, que pareciam diferentes dos outros. Eles sabiam quem era e para onde iam. Tinham fortes convicções. Era animador encontrar pessoas com convicções fortes, e eu gostava de estar junto delas. Admiro pessoas que creem em algo e se posicionam quanto a isso. Ainda que eu não concorde com as suas crenças, era evidente que aquelas pessoas possuíam algo que eu não tinha. Isso é maravilhoso, né? Ele fala de um grupo de cristãos. Eram tremendamente felizes. A felicidade deles não aumentava ou diminuía ao sabor das circunstâncias da vida universitária. Era constante. Elas pareciam ter uma fonte interior de alegria. E eu me perguntava de onde isso poderia vir. Isso, assim, me chocou, né? Todo mundo achava que eu era a pessoa mais feliz do campus, mas a minha vida era um verdadeiro inferno. Fala exatamente a realidade de hoje, né? Ele era um jovem ao qual nós podemos ver, né? Às vezes muitas pessoas rindo aí, a gente acha aquela pessoa mais alegre do mundo, aquela pessoa, mas por dentro aquela pessoa está vazia, está destruída, né? E ele começa a observar esse grupo de pessoas. E mesmo observando, começou a participar de algumas reuniões, mesmo assim ele não conseguiu crer, né, em Jesus. Então ele resolve fazer algumas pesquisas para poder desmascarar aquelas pessoas de que Jesus era só uma lenda, né, era algo passado. E ali ele descobre a verdadeira vida, né, vida cheia de alegria, né, vida com abundância, né. E eu acho que hoje em dia nós somos observados assim, você sabia? Eu acho que o mundo, as pessoas no mundo, elas já são tristes. Se eu e você que somos cristãos temos a alegria da salvação, da vida eterna, demonstrarmos exatamente isso para as pessoas, com quem elas vão se espelhar? O cristão, ele é conhecido pelo quê? Pela sua alegria e reverência, né? Por mais que você esteja passando por dificuldade, por mais que o barco esteja balançando, as pessoas querem enxergar justamente isso, né? Uma pessoa, não que você seja uma muralha, né? Que você não caia, mas as pessoas procuram isso hoje em dia. Isso que as pessoas procuram, pessoas diferentes. Foi como ele observou aqui, ele fala. Eram tremendamente felizes, pessoas felizes. A felicidade delas não aumentava nem diminuía, né? Conforme as circunstâncias da vida. Ela parecia ter uma fonte interior de alegria. Essa fonte, ela se chama Jesus, né? E aqui fala exatamente sobre isso. Eu acho que é o que a gente vive a realidade de hoje. Jovens, né? Frustrados, jovens assim, sem rumo. Você vê jovens aí para baixo, para cima, mas na realidade esses jovens, eles não têm rumo, como ele fala aqui no livro. As pessoas achavam que ele era a pessoa mais feliz daquela universidade, quando na realidade esse bobear, ele era uma das pessoas mais frustradas, né? E o que eu tirei para mim de proveito desse livro foi exatamente isso: ser diferente. Eu tenho que ser diferente. Não basta eu apenas carregar uma Bíblia, não basta eu apenas falar bonito aqui, não basta, eu tenho que ser diferente. A minha imagem, ela tem que ser semelhante a Cristo, né? Eu tenho que ser luz. Eu tenho que, onde eu pisar, eu deixar a marca de Cristo. Onde eu pisar, eu tenho que deixar esperança para as pessoas, né? Assim que eu quero ser visto pelas pessoas, amém? E o que eu tirei foi isso, né? Tive uma dificuldade um pouco grande para ler o livro, não vou mentir, né? Estou com um problema na vista, embaçada, mas Deus foi misericordioso, aos pouquinhos eu consegui. Mas se você, né, puder, pegue o livro, você vai ver que muitas coisas aqui vai ser muito proveitante para a sua vida, amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Biografia de um homem de fé, que foi o George Miller, né?
E quem foi que leu esse livro foi Emanuel. Então, Emanuel, vem aqui, Emanuel. 5 minutinhos para você. Não precisa explicar os detalhes lá não, tá? Porque depois alguém vai querer ler. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Quando eu peguei esse livro aqui, um livro bem pequenininho, ainda não tinha explodido esse caso do coronavírus. Eu acho que esse livro aqui é super adequado para esse tempo que a gente está vivendo. O George Miller, ele não passou, ele não relata nesse livro uma situação parecida com o coronavírus, mas, de alguma forma, é aquilo que eu estava falando no grupo da igreja para os irmãos. O coronavírus é uma ameaça muito mais para a nossa fé do que para a nossa saúde e para a nossa vida. As pessoas estão muito mais agitadas, inquietas, porque não existe uma vacina, do que propriamente porque se sentem ameaçadas. E o George Miller, ele divide o livro basicamente em 2 partes. Uma sobre oração e uma sobre leitura da Bíblia. E ele combina muito bem as 2 coisas, eu acredito. Eu achei interessante isso porque ele é um homem conhecido por ser um homem de oração. Mas ele começa pela parte da oração e eu estava pensando cá comigo, onde que ele vai falar de Bíblia? Ele tem que falar de Bíblia, ele tem que falar de Bíblia. Se ele falar só de oração, eu não vou tirar proveito desse livro. Porque eu tenho isso para mim, uma pessoa que só ora e deixa a Bíblia de lado, não leva a sério essa pessoa. E ele começou a falar da Bíblia na segunda parte do livro. E eu vi que, pela parte que ele fala da Bíblia, eu vejo que as orações dele tinham fundamento. Porque eu tenho isso comigo, meus irmãos. Eu não tiro a profundidade da oração de uma pessoa pela experiência que ela tem, pelos resultados que ela apresenta. Eu tiro a profundidade da oração de uma pessoa pela correspondência da oração com a Bíblia, com a palavra de Deus. Porque a Bíblia, para mim, é a fonte objetiva, é a comparação objetiva que eu tenho. Agora, o que a pessoa alega de experiência pessoal dela, eu não posso avaliar. É ela com Deus, se aconteceu ou se não aconteceu. E ele traz muitas experiências aqui maravilhosas. E eu gostei de uma parte que ele fala aqui sobre oração, que ele fala assim: talvez você não vá passar por experiências parecidas com as que eu passo, mas isso que vai servir para te ajudar. As experiências que ele passa, meus irmãos, são parecidas com Pedro andando em cima das águas. Jesus fala para Pedro: Pedro, vem, você quer vir? Vem. E Pedro vai. Só que George Miller não duvidou, né? Ele conseguiu obter a resposta de suas orações. Talvez a gente leia o livro e a gente se pergunte assim: mas, gente, eu não tenho uma fé tão grande quanto a do George Miller. Mas uma coisa que eu aprendi, que eu creio que foi o Espírito Santo que me trouxe à mente, é: para a gente atingir coisas maiores, a gente tem que orar com aquilo que Deus tem nas nossas mãos. O que você tem nas suas mãos para você desenvolver através da fé, com a fé que você tem? Você tem que orar a respeito disso, e a partir dali o Senhor vai aumentando sua fé, o Senhor vai te colocando em situações maiores para você se desenvolver. E 2 trechos que eu gostei do livro que ele fala. Está aqui. Dificuldades, limitações, obstáculos, perdas e danos, embora os evitemos a todo custo, são maneiras que Deus usa para gerar crescimento. Assim como os membros de uma criança se desenvolvem por meio de exercícios e boa nutrição, até que tenham a força de um adulto, também no sentido espiritual o crente é fortalecido pela adversidade. Isso é uma coisa que a gente só entende praticamente depois que a gente sai da adversidade. Que no curso da adversidade a gente não está vendo o fim das coisas ainda. As coisas às vezes parecem que não faz sentido. Parece que não faz sentido por quê? Porque às vezes a gente não sabe por que a gente entrou naquilo. A gente não sabe por que aquilo tudo está acontecendo ao nosso redor. E eu costumo falar que é mais do que uma experiência de fé, as adversidades são uma experiência de fé retroativa. Quando a gente chega no final, a gente olha para trás e a gente começa a entender e meditar em tudo que Deus fez, a gente começa a ver o sentido das coisas. É como se a gente estivesse chegando no céu. E a gente chegar no céu e a gente vê tudo que a gente passou e a gente agora eu entendo por que aconteceu isso tudo. E o outro trecho que eu destaco aqui para os irmãos é a respeito de como George Miller dá as dicas de como averiguar a vontade de Deus. E tem um parágrafo aqui que ele fala: busco a vontade do Espírito de Deus de acordo com a sua palavra. O Espírito e a palavra devem estar combinados. Então a gente não vai ler a Bíblia só para descobrir, Deus, o que eu tenho que fazer em relação a certo desafio que eu tenho que encontrar pela frente. Deus, me dá uma orientação nisso ou naquilo. Não.
A gente tem que orar em função da Bíblia. É o que eu chamo de orar biblicamente. A gente abre a palavra de Deus, medita nela e olha assim: isso aqui não me parece certo, isso aqui me parece estranho. É a nossa carne que está combatendo o que está na Bíblia. Quando a gente cai numa situação dessa, a gente tem que fazer uma oração para o Senhor nos adequar ao que está na palavra dele. E a gente passa isso por toda a nossa vida cristã. O Senhor usa a leitura e a meditação na palavra dele para ir mudando as coisas que precisam ser mudadas no nosso interior, no nosso caráter. Então não é só eu vou ler a Bíblia para Deus fortalecer minha fé, para eu conseguir os sonhos que eu tenho para conseguir. Eu vou orar para que o Senhor mude meu entendimento, mude meu coração, para eu absorver o que Ele ordena na sua palavra para mim. Porque tem muitas coisas que às vezes a gente nem sabe que a gente precisa melhorar e a gente descobre lendo a palavra de Deus. A gente não vai passar a ser salvo por isso, a gente já é salvo. Mas são coisas que vão contribuir para o nosso crescimento espiritual. E coisas que a gente vai passar para outras pessoas. Então, meus irmãos, em suma é isso. A combinação da oração com a palavra de Deus nos torna mais semelhantes a Cristo. A gente tem que se lembrar que oração e palavra foram coisas que ocuparam quase todo o ministério de Jesus. Jesus saía para orar de madrugada, orava de manhã, orava de tarde, orava de noite, ensinava o tempo todo, combateu o diabo por meio da palavra. Essa deve ser a tônica para a gente também. Então, se a gente quer alcançar coisas, por exemplo, como que Jorge Miller alcançou, não necessariamente da mesma maneira, nos mesmos detalhes que ele fez, a gente tem que fazer, imitar o bom exemplo dele, naquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Persistir em oração, persistir na leitura bíblica e, fundamentalmente, trabalhar com aquilo que o Senhor já tem colocado nas nossas mãos. A gente pode olhar assim, é pouco, minha fé é pequena, mas é de passo a passo que a gente vai crescendo. Se a nossa fé é pequena, a gente vai crescer ainda mais para alcançar coisas maiores que a gente já tem na nossa cabeça, mas que o Senhor tem se reservado para a gente lá na frente. Amém? Glória a Deus. Vivendo acima da média, você ainda não terminou, né, Nete? É esse livro. Faltam semana que vem, então, domingo que vem, você vai terminar, me entregar o livro. Reconstruindo a sua vida, Daiane não está presente, então não vai poder comentar nesse hoje, né? Também está com o Roberto. Thaísa, ela está com o livro Concombas, é isso? Concombas. Foi a história de vida do missionário Lindório, né? Esteve lá entre essa tribo da África e teve experiências tremendas. E aí ele escreve o livro dessa tribo que não conhecia Jesus, mas conheceu. Vamos lá, pode vir, querida. Vamos receber a Thaísa com alegria, isso. Agora sim, agora ela vai ficar bastante à vontade para comentar. A paz do Senhor a todos. Bom, o livro que eu li, o pastor já deu uma introdução, foi Concombas. Ele é um relato de um missionário. Na verdade, ele é um relato missionário sobre a evangelização de uma tribo que nunca tinha ouvido falar de Cristo. Ele foi o primeiro que chegou para evangelizar esta tribo e ele passou por bastante dificuldades e o livro conta bastante coisa sobre a vida dele. Ele passou muitos anos nessa tribo para aprender o dialeto, para formar uma língua escrita, para poder escrever a Bíblia para a linguagem deles. E ele conta detalhadamente como foi cada ano. Ele conta detalhadamente como foi as experiências que ele teve. E, assim, coisas que é melhor ler para saber, que eu não vou dar spoiler, não. Mas uma das coisas assim que eu achei muito tocantes no livro é como Deus direcionou ele àquela tribo e como Deus preparou todas as coisas, tudo já estava preparado para que aquelas pessoas se rendessem a Cristo, porque o desejo de Deus é salvar de fato. O missionário, ele também fala de alguns erros, alguns problemas que ele passou, mas tem coisas muito bonitas no livro e tem testemunhos também de muitos daquela tribo. E uma das coisas assim mais lindas que eu vi no livro foi como a primeira pessoa que se converteu
era um feiticeiro, era o que todo mundo achava que não ia se converter, e foi a primeira pessoa que deu o passo de decisão e então a tribo começou a ver que, nossa, se o feiticeiro vai, então a gente pode ir. Eles têm toda uma cultura de medo dos feiticeiros e dos espíritos. Então, a primeira pessoa que Jesus transformou foi justamente um feiticeiro, o maior feiticeiro da tribo. Então, a partir disso, veio muitas pessoas a se renderem a Cristo. Esse feiticeiro hoje é presbítero lá, é um idoso já, mas a história é muito bonita, os irmãos podem ler. Os relatos são muito bons, ele tem vários, ele explica direitinho como são essas culturas animistas, como a cultura é diferente da nossa. Tem coisas assim, eu vou só ler para os irmãos uma parte, só citar uma coisa. Como a comunicação deles é diferente da nossa. No Ocidente, a gente tem justamente essa coisa do falar olhando para as pessoas. Isso, se você está conversando com alguém e a pessoa não está prestando atenção, não está olhando para você, você pensa que está sendo ignorado. E na cultura deles é justamente o contrário. Você olhar para a pessoa enquanto a pessoa fala é falta de educação. Então a pessoa está falando com você, você está de costa, tá ouvindo, mas não parece que não está prestando atenção. A cultura dele é totalmente diferente da nossa. A gente se depara com muita coisa estranha. Lá, as crianças, quando elas são amadas, para você demonstrar que ama a sua criança, você alimenta ela, joga a comida no chão e manda ela comer do chão, porque isso significa que você gosta da sua criança. É muito estranho alguns costumes dele, mas ele mostra como Deus pode transformar a vida das pessoas e como, quando Deus tem um plano de salvação, todas as coisas cooperam para isso. Ele conseguiu traduzir todo o Novo Testamento para a linguagem concomba. Então, muitas pessoas têm se rendido a Cristo, continuam se rendendo a Cristo por causa do passo de fé desse homem que largou tudo e foi para evangelizar uma tribo. E isso é marcante para mim. A decisão de você deixar tudo para cumprir um chamado de Deus. Irmãos, leiam. É muito, muito legal o livro. Tem relatos muito bacanas, testemunhos muito legais. Então, é isso. Que bom. Interessante. Imagina, né? Uma língua que não tem grafia, ou seja, não tem nada escrito. Ele teve que fazer isso, né? O povo falava e se comunicava, mas não tinha nada escrito. Olha só que situação. Testar a fé, né? Paciência. Nunca desista dos seus sonhos. Caio, cadê você, Caio? Onde está você, Caio? Foi aquele... Onde vi? Você leu o livro todo? Leu o livro todo, amém. Então tem 5 minutos. Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Olha, eu vou confessar que faltaram algumas páginas, pastor. Mas eu vou dar oportunidade para outra pessoa, porque é um livro muito enriquecedor, tá? Até onde eu li aqui, praticamente o final do livro já. Foi só alguns comentários que ficou faltando. Mas esse livro é de um autor muito famoso, né? O brasileiro Augusto Cury, né? Algumas pessoas já conhecem por falar, outras pessoas já conhecem por ler algumas obras dele. E assim, ele é um psiquiatra. Além de psiquiatra, ele é cientista também, doutor, né? Ele fez medicina e acabou indo para a área de psiquiatra, né? E é um livro muito enriquecedor, né? São 7 capítulos, né? Juntando com a introdução. E esse é um livro que trata muito de sonhos, né? Ele começa falando da Bíblia, falando de Jesus, né? E aí ele vai, no decorrer do livro, ele vai contando histórias de pessoas que tiveram um impacto de uma maneira gigantesca na sociedade, tá? Nos Estados Unidos, então, no meio evangélico, é um livro que é para você ter na sua cabeceira, tá? De verdade, é um livro muito bom mesmo.
tá? Para quem realmente tem sonhos, para as pessoas que às vezes veem uma dificuldade, né, em desistir, algo do tipo, ele ensina muita coisa, sabe? O psicológico da pessoa, a mente, como a pessoa lidar com as frustrações, com os nãos da vida, sabe? Ele ensina bastante coisa. Nossa, tem muito segredo nesse livro. Quem pegar esse livro aqui, eu vou falar, vai ser muito abençoado, tá? E cuide bem dele, tá? Que eu quero que volte para minha mão para eu terminar de ler, tá bom? Mas assim, é um livro maravilhoso. E vai falar de sonhos, vai falar também de depressão, sabe? Ele não aprofunda tanto, mas as coisas que ele fala nesse livro sobre depressão é algo muito enriquecedor, sabe? Ele dá exemplo de pessoas que conquistaram o auge da vida social, financeira, do lado dos estudos, do trabalho. Então, assim, é uma lição de vida nesse livro. Você vai valer muito a pena, tá? Fiz uma boa propaganda aqui, mas é porque realmente vai valer muito a pena, tá? Não só esse livro, mas o autor Augusto Cury, ele tem muitos livros, sabe? Eu estava pesquisando, tem muitas obras em vários ramos, em vários segmentos. E se você começar a ler esse livro, eu tenho certeza que você não vai querer parar de ler e não vai ficar só nele, tá? Então aproveite a oportunidade, tá? Vai estar aqui por enquanto, se ninguém pegar, eu pego de volta. Tá bom? Muito obrigado. E é isso, amém. Já tem um ali, pastor. Deixa aqui. Queridos, deixa eu ver aqui. Evangelismo, uma coisa que você nunca pode... Como é que é? Que você nunca vai fazer no céu, ou pode fazer no céu, não é isso? Não, me lembro o título desse livro. Uma coisa que você nunca pode fazer no céu. Isso, não pode fazer. E no céu você não vai evangelizar ninguém, né? Imagina. Então, esse tempo é o momento de você evangelizar. Vem cá, Amanda, lê o livro, então vai contar alguma experiência daquilo que te tocou, que, enfim, que marcou você. A paz do Senhor a todos. Bom, esse livro, só o tema dele me chamou muita atenção. E ele dá várias dicas de como você chegar em alguém para evangelizar. Ele dava, por exemplo, algo que tem ao seu redor, que você pode puxar o assunto com alguém e, através daquilo ali, você consegue evangelizar aquela pessoa. Mas um capítulo que me chamou muita atenção... Ele fala sobre quando a gente vai evangelizar, o que pode acontecer com aquela pessoa que é evangelizada. Primeira coisa, a pessoa pode aceitar a Jesus. Segunda coisa, a pessoa pode rejeitar a Jesus. A terceira, podemos plantar uma semente. Quando a gente vai evangelizar, acontece que pessoas aceitam e pessoas rejeitam. E as que rejeitam nos desanimam muito. Às vezes a gente até não quer ir evangelizar porque a gente pensa, poxa, ninguém quer nada com Jesus. Então é perca de tempo minha ir evangelizar. Mas aqui nesse capítulo ele fala que isso é totalmente ao contrário. O nosso pensamento quando as pessoas aceitam a Jesus, é muito bom, a gente está ganhando. E quando a gente planta a semente, também é muito bom e a gente está ganhando. E quando elas rejeitam, é mal e a gente está perdendo. Mas, depois na frente, ele diz assim, quando as pessoas aceitam, é bom e estamos ganhando. Quando plantamos a semente, é bom e estamos ganhando. E quando as pessoas rejeitam, também é bom e ganhamos. Agora, o porquê que quando elas rejeitam é bom e nós estamos ganhando? Eu vou ler lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. E um outro capítulo também que fala no livro, Lucas 6, 22.
Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. E esse capítulo me chamou muita atenção, porque ele nos encoraja. Esse livro ele é muito encorajador. Quando eu comecei a ler, eu já falei, eu quero evangelizar. Qual é o dia? Cadê o folheto? E quando eu li esse capítulo, me encorajou muito, porque ele fala que a gente não está perdendo quando as pessoas não aceitam, mas que a gente está ganhando da mesma forma. E ele citou esses 2 versículos que comprovam isso. E é isso, leiam, porque é muito, muito, muito bom. Glória a Deus. Por esta cruz te matarei, né? Irmã Jaqueline, lê o livro, irmã? Amém. Cuidado que alguém passar por aqui. Isso. É um testemunho, né? Que ele conta nesse livro, que passou, mas a irmã não vai dar spoiler, vai contar aquilo que extraiu, aquilo que foi. Foram 2 livros. Cadê o outro? Qual foi o outro? Ei Deus, testemunho também de uma família italiana, é isso? Então vai lá, conta. Paz do Senhor para a igreja. Fiquei um pouquinho chateada com esse livro, Por Esta Cruz Te Matarei, porque ele não está completo. Ele tem uma falha na encadernação. Ele vai até o capítulo 20. Ao invés de ter o 21, 22, 23, ele volta e na encadernação ele tem o 12, o 13 e o 14, me parece. Então, ficou um buraco na leitura, uma boa parte aqui né? Mas, assim, não sei se o pastor tem algum outro dele, porque eu acredito que isso seja uma falha desse livro, né? Uhum. E aí eu fiquei chateada, porque quando eu comecei a ver, mas espera aí, isso aqui eu já li. Aí eu fui fazendo aquela leitura dinâmica, passando rápido, né? Mas essa parte eu já li. Aí eu vim ver no índice e realmente observei que está faltando os capítulos 21, 22 e 23 do livro. E aí ele passa do 20, né, e aí repete 3 capítulos lá anteriores e vai para o 24. Mas, mesmo assim, o livro é muito bom. Quanto à experiência, eu sou assim, um pouco detalhista. O autor nasceu em 1941. Ele era norte-americano, a mãe era sueca. O pai norte-americano, eles eram luteranos. Ele teve um encontro com Jesus. E ele conta as experiências que ele passou na casa dele, como era o lar dele, um lar dividido. Ele recebe o chamado de Deus, e o pensamento dele era ir para a Colômbia ou para a Venezuela. Ele vai para a Venezuela, e ali ele evangelizou 2 tribos indígenas, os Iucas e os Motilones. Mas o sucesso mesmo da evangelização foi com a tribo dos Motilones, que é fantástico, né, o relato que ele conta. Pelo que eu vi aqui na introdução do capítulo 24, eu acredito que ele casou e parece que ele perdeu a esposa, alguma coisa assim. Acredito que ele tenha até casado de novo, porque o livro vai mostrando quando ele estava fazendo a tradução do Novo Testamento, e aí acontece algo que eu não vou contar. Né? Aí eu vou deixar pela sua curiosidade, mas assim, é um livro fantástico, maravilhoso. A gente vê a importância mesmo de falar de Jesus. Ei Deus é um livro contado por um jovem italiano. Ele foi com a família, os pais, acho que eram 12 filhos no total. Eu acho que 3 nasceram nos Estados Unidos, ele havia nascido na Itália. E ele conta como a mãe dele teve um encontro com Jesus e como essa mulher, uma mulher pequena, uma mulher que eu achei tão interessante, né? Até na hora que eu li, eu fiquei assim, eu falei, Getúlio, olha isso aqui. O marido era tão bizonho,
que, para mostrar que ele era o dono da casa, era ele quem mandava, uma vez por semana ele dava uma surra na mulher. Mas depois que essa mulher tem um encontro com Jesus, ele nunca mais encostou um dedo nela. Continua aquele homem mal-humorado, continua até que teve um encontro com Jesus também. Mas o que Deus fez na cidade em que essa mulher morou é fantástico. E aí a gente fica pensando, o que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo nada, né? A gente vê como ela, durante 32 anos, fez uma reunião de oração na casa dela desde o dia em que ela se converteu. E essa oração não faltou nem no dia que o marido dela morreu. A importância da oração, evangelização, vida com Deus, né? Ele conta aqui um período que ele se desviou, depois ele volta. O que acontece na vida dele é fantástico, tá? Então, milagres de nossos dias na vida de uma família ítalo-americana. É realmente fantástico. Aconselho a leitura de todos os 2 livros. Amém? Estamos acabando. Agora, desafiando os limites da fé. Não, esse Leandro está terminando, não é, Leandro? Cadê você, Leandro? Então, esse vai ser domingo que vem. Tem mais alguém que ficou para ler? Não, atrevi-me a chamar-te de pai. Yasmin. Não pode chorar, não, tá? E depois a irmã Valdira leu Os Olhos dos Animais Sem Cauda, não é isso, irmã? Então, depois da Yasmin, a irmã vem aqui contar alguma coisa que absorveu desse livro. A paz para a igreja, amém? Não vou chorar. Eu vou ficar devendo o livro, porque eu esqueci em casa. Tá, desculpa aí. Mas, assim, a história é muito boa. É o testemunho de uma mulher que ela era muçulmana. Ela era de classe média alta. Só que, assim, ela era muçulmana não praticante. Ela não acreditava, só que ela teve que ser muçulmana por conta da tradição dos pais, né? Teve que fazer isso porque tinha que fazer. Ela não tinha escolha. Então, ela teve que estudar o Alcorão, estudou, acho que, a partir dos 7 anos e tal. Então, ela tinha um conhecimento, mas ela não acreditava nem no mundo espiritual. Até que, um dia, ela teve uma experiência sobrenatural com Deus, que eu não vou falar como é que foi. Daí, ela começou a pensar, poxa, acho que existe mundo espiritual. Aí, ela começou a ler o Alcorão. Só que não respondia nada para ela. Aí, ela tinha vários empregados que eram cristãos. Só que eles tinham medo também, não falavam da fé e tal, porque ela era muçulmana, ela tinha uma posição, né, lá na sociedade. A família dela tinha toda uma tradição, era respeitada. Aí, não vou falar como, ela conseguiu uma Bíblia. Aí fez uma comparação, aí ela sentia algo diferente quando ela lia a Bíblia, né? Até que um dia, não vou falar como também, ela viu que ela podia ter uma relação com Deus como um pai, né? E o pai dela tinha falecido e ela também tinha muita falta do pai dela. Então, quando ela soube disso, aí ela começou a ter uma experiência com Deus. E assim, uma série de situações sobrenaturais mesmo, que ela buscava ter intimidade com Deus. É uma coisa que me chama a atenção. Todas as escolhas que ela fazia da vida, ela perguntava para Deus, e se ela sentisse, no caso com ela, era assim, se ela sentisse a presença dele, é porque era aquilo e ela fazia. Independente se ela tivesse que sofrer alguma coisa. Então, assim, e ela sofreu. Não digo de violência, porque também era naquela época, não era tão radical como é hoje, mas ela sofreu o boicote da família, ninguém ligava, ninguém fazia nada com ela, e ela tinha falta disso, mas ela viu que era, assim, ela tinha que viver aquilo por ser cristã, e ela não deixou de ler a Bíblia, não deixou de buscar Deus, ela evangelizava, as pessoas iam na casa dela, ela falou, Senhor, me usa, sei o quê, falava, debatia, ela estudava muito a Bíblia, isso é uma coisa também que me chamou a atenção, ela comia a Bíblia, ela queria ler, ela sentia fome da leitura bíblica. E até que, assim, Deus foi colocando pessoas cristãs, assim, que tinham uma igreja secreta, então ela conseguia ir, porque ela, apesar dela ter toda uma intimidade com Deus, ela assim, também sentia falta de ter contato com outras pessoas que tivessem, né? Então, assim, esse momento também é tenso, que ela
você tem que se deslocar para uma igreja que é secreta, só que ela é uma pessoa o quê? De sociedade, então chamava atenção por onde ela fosse. Então, ela se arriscava e arriscava quem estava com ela. Então, são muitos momentos tensos, mas ela conseguiu evangelizar muito, saiu, infelizmente, do país que ela amava, ela queria voltar para lá, mas ela perdeu as coisas que ela tinha ali, mas a vida dela de crescimento espiritual e de leitura e de intimidade com Deus é algo muito forte, muito assim, incisivo ali no livro, né? E eu recomendo a todo mundo para ler esse livro. Não chorei. Amém. Agora, irmã Valdira, Os Olhos dos Animais Sem Cauda, um livro muito assim impactante, que poucos conseguem ler. Na verdade, é um livro muito forte assim de experiência, né, irmã? Realmente, um livro muito forte, pesado mesmo. É bem pesado ele. E eu confesso que eu quis ler o livro porque o nome do livro me chamou a atenção e eu sou curiosa. Eu queria saber que animal era esse. Peguei o livro por causa disso. Os Olhos dos Animais Sem Cauda. E eu pensei, foi a Yasmin que escolheu o livro. Quando eu pensei em levantar a mão, ela pediu. Aí depois ela trocou lá, né? Ficou muito pesado para ela. Ela trocou e aí eu li. Eu peguei na quarta-feira de cinza esse livro. E li muito rápido. Porque, embora fosse um livro assim triste, com uma história triste, muito pesada, é um livro que prende. A história prende você para ler e você vai analisando o que nós somos, o que nós fazemos diante de tanta coisa. E eu li 2 livros em pouco tempo. Em 15 dias eu li 2 livros, todos 2. As 2 mulheres sofreram as mesmas coisas e por motivos diferentes. O primeiro, eu não lembro o nome dela mais. Dos Olhos dos Animais Sem Cauda, eu não lembro o nome dela. Lembra? Mas ela era comunista, era uma alta funcionária do governo na Coreia do Norte. E ela atendia os grandes generais, os grandes capitães e tal. E, de repente, ela era casada, tinha filhos. De repente, essa mulher foi presa, foi parar lá nos porões lá da Coreia do Norte, e essa mulher sofreu muito ali, porque eles exigiam que ela assinasse um papel dizendo ter feito determinada coisa, que vocês vão descobrir quando vocês lerem. E ela dizia, não, eu não vou assinar uma coisa que eu não fiz. E, por causa disso, ela quase morreu, ela saiu de lá semi-morta, 2 anos de sofrimento, ela estava condenada a 10 anos de prisão, e ela, no primeiro dia, se ela assinasse o papel, já sairia. Mas ela foi firme. Ela tinha uma determinação imensa. E lá dentro do presídio, ela conheceu Jesus. Através de alguns cristãos lá dentro, ela conheceu Jesus e, vendo o testemunho daquelas pessoas, só isso que eu vou contar, mas tem outras coisas assim, muito interessantes. Interessantes não, horríveis. São interessantes não. Ela disse que, ela conta que eles ficavam dentro de um container. Vocês sabem o que é um container, né? Aquela coisa de ferro. Ficavam presos e aquele troço enferrujado, horrível, sem entrada de ar, sem nada. E eles não tinham direito a banheiro. Banheiro era só uma vez que eles poderiam sair dali e num campo, chamava Campo Banheiro, que eles iam lá e todo mundo via o que todo mundo estava fazendo. Era uma coisa muito degradante, muito humilhante. E tão humilhante era ter um balde dentro do container que servia para todos. E eles tinham que usar aquele balde. E muitos delas, que o container era de mulher, elas tinham, por causa da alimentação horrível, muitas vezes 30 gramas de alimento.
30 gramas de alimento e, às vezes, nada. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, quanto alimento a gente joga fora, né? Eu hoje joguei meio quilo de feijão fora, temperei ontem. E joguei no vaso hoje. Olha o pecado, né? Que pecado. Por quê? Porque eu saí 3 horas de casa e esperava a Vânia chegar e almoçar, deixei lá no fogão. E vim para cá, né? Daqui nós fomos para lá, eu cheguei 9 horas da noite, e aí fui dormir na minha casa nova, porque estava tendo uma festa lá e estava horrível. E a Vânia chegou em casa, eu mandei um recado por zap para ela, e ela chegou, pegou as coisas que eu pedi para ela pegar e não viu as panelas no fogão, largou lá. Então, quando eu cheguei hoje, estava tudo estragado, então tudo para o ralo, né? E lá eles não tinham arroz, gente. Arroz, que é a coisa mais comum na vida de qualquer pobre. Lá era artigo de luxo. Eles não tinham. E aí, por causa dessa alimentação horrível, precária, elas tinham muita diarreia. E passavam mal e tinha que usar aquele balde lá dentro do container, todo mundo vendo. No outro dia, uma tirava aquele balde e jogava dentro de uma coisa que eu identifiquei como sendo tipo uma betoneira. Porque jogava aquele vaso de fezes ali, aquilo revirava para poder jogar na plantação. Então, eu imaginei uma betoneira, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Era uma coisa grande. E aí, 5 irmãs estavam escaladas para jogar naquele... Uma, né? Uma estava escalada. Mas tinham 5 irmãs no container, e uma foi lá jogar e não sei o que ela fez, qualquer coisa que ela caiu lá dentro daquele depósito de fezes. E aí as outras 4 foram ajudar. E aquela coisa horrível, eles não queriam que ajudasse, e quando viu, eles jogaram as 4 lá também. E fechou e matou aquelas 4 irmãs ali dentro. Então, imaginem que tristeza, né? E a escritora do livro, ela assistindo isso, então ela ficou, gente, por que alguém daria sua vida desse jeito, sabendo que ia morrer também ali dentro? Por que elas foram ajudar a irmã que foi tirar lá? Por que elas foram? Por que elas deram? Ficou isso batendo na vida dela, na cabeça dela. E ela era fiel demais ao partido dela, comunista. Ela era tão fiel que ela preferia morrer do que assinar que ela tinha feito alguma coisa contra o governo. E ela não fez. Ela era fiel ao governo, era fiel ao partido, e por uma falcatrua lá, colocaram ela nessa situação. Enfim, ela saiu de lá quase morta, e de lá ela não voltou. Para lá ela não voltou mais, porque ela ganhou a liberdade, né? Porque eles achavam que ela não ia viver. Só que ela viveu fora daquele lugar, ela conseguiu ser medicada, ser atendida, ser cuidada, e ela sobreviveu. Então, pôde voltar para casa, que ela já não tinha mais, marido que também já não tinha, filho que também já não tinha, porque perdeu tudo, não sabia mais onde estava ninguém, ficou abrigada em casa de uma família conhecida, e dali o filho veio de uma outra cidade para vê-la, mas muito escondido, e eles fugiram de lá para a Coreia do Sul, e lá eles foram abrigados, né? Receberam asilo ali e ficaram lá, estão lá. E aceitou Jesus, claro, né? Ela aceitou Jesus lá dentro da prisão ainda, e foi uma vida muito difícil. Mas, olha, irmãos, vou dizer para vocês, é um livro que todo cristão precisa ler. Não é que deve, não. Precisa ler mesmo. Porque a gente... E uma coisa que me chamou a atenção que ela disse, que ela via as coisas, ela não dava a menor importância. E, às vezes, a gente age assim também. A gente vê as coisas passarem perto de nós e a gente não dá importância. Mas ela viu, através daquelas 4 irmãs em Cristo que foram lá salvar
a sua outra irmã lá naquele lugar horrível, a importância que havia, como elas amavam aquela pessoa. Por que elas estavam ali também sofrendo? Ela estava sofrendo pelo governo e as irmãs estavam sofrendo por Cristo, porque elas tinham que negar a Cristo e elas não negavam a sua fé. Então, os piores serviços eram dos cristãos. Ela conta que os piores serviços eram dos cristãos, eles apanhavam muito, era uma coisa muito triste. Mas aí tem muita coisa para vocês verem. E eu li outro, posso falar do outro? Ellen Berrane, ela já era cristã, já o contrário dessa, era cristã na Eritreia. E ela foi presa justamente por isso, porque era cristã. E sofreu praticamente as mesmas coisas. Você não conseguiu, por quê? Ela foi a mesma coisa. Então, mas o que ela passou foi bem idêntico. É só um pouquinho mais de coragem que vai dar. E também, Ellen Berrane, o livro é bem menor também, aí a gente acaba rapidinho. O outro é grosso, aí você começa a ler aquele monte de coisa. Ai, meu Deus, eu não vou ler isso, não. Já dá medo, né? Aqui no começo do livro já está assim, até chegar ao final, aí dá um certo medo mesmo. Mas eu já tinha preparo para ler essas coisas, por isso que eu também consegui. Mas vocês também vão conseguir. O servo do Senhor, ele tem que conseguir. Ele consegue. Hoje você não conseguiu, mas um dia você vai ler. Tenho certeza que você vai ler, porque vale a pena ler para a gente tirar uma experiência para a nossa vida. Então, a Ellen Berrane, ela também passou pelo presídio e ela teria que assinar também, negando a Cristo, e ela não negou a Cristo, ela continuou batalhando. As duas fizeram um trabalho maravilhoso dentro do presídio. Mesmo a dos Olhos Sem Cauda, ela fez um trabalho maravilhoso, não sendo cristã, mas servindo ao próximo. Isso me chamou a atenção, servindo ao próximo com muita vontade. A determinação dela me encantou, me chamou muito a atenção. E a Ellen Berrane também tinha a mesma determinação dela. Sabia que poderia morrer ali dentro, mas ela dizia, eu não vou. E ela usava o quê? A voz, ela cantava. Ela cantava muito bem, ela começava a cantar, e eles perseguiam porque ela cantava, e ela cantava mais alto e ensinava, eu não vou parar de cantar, não vou. E eles mandavam parar, e ela não parou de cantar. Ela continuou dando testemunho através do cântico. Aí eu fui pesquisar lá no YouTube, claro, né? Ela não é cantora? Fui lá. Aí tem, mas musiquinha feia da Eritreia, né? Gente, que coisa feia. Mas ela canta. E aquilo, para eles, é a coisa mais linda. Mas a música é feia, gente. É assim, o ritmo. É uma coisa meio estranha, que a gente não aceita. Né? Nós temos um ritmo bem alegre, não é isso? O nosso ritmo musical é bem alegre, festivo. O deles não é triste, tem uma coisa triste. Dá até medo aquele negócio. Mas tem ela cantando, junto com a Fernanda Brum, que apoia a causa dela, o trabalho dela. Então, irmãos, a palavra que eu tirei das duas foi isso: determinação. É isso que nós também precisamos ter, determinação. E ela, dentro do presídio, ela escrevia. Mas por que ela escrevia? Ela escrevia muitos textos bíblicos para mandar até para os outros containers. Ela conseguiu muitas almas, até dos guardas, que eram muitas vezes obrigados a castigá-la, a bater, mas ela ganhou eles para Jesus, e alguns até morreram lá, né? Mas ela escrevia os textos bíblicos imensos e mandava para os outros containers. Por que ela escrevia? Porque ela lia, né? Porque ela lia a palavra, ela tinha aqui, ó, na mente e no coração. Ela não tinha a Bíblia lá dentro, não podia ter. Mas estava aqui, ó. Então, ela botava no papel, alguém arrumava papel escondido para ela, e ela passava aqueles recados. E ela apanhou muito por causa disso, mas não desistiu de fazer, né? E hoje ela está livre também. Não sei bem onde ela está, não me lembro agora, mas ela está livre, tá?
mas precisamos orar muito pela Eritreia. Foi uma bênção. Os irmãos leiam. O Ellen Berrani, qual o nome dele? Desse livro, esqueci. A Canção da Liberdade, essa. É da Yasmin. Fiz parte desse show. É uma história da enfermeira que cuidou do aquele cantor famoso, né? Que faleceu de AIDS, né? O Cazuza. Venha, Karina. Boa noite, irmãos. Então, eu escrevi alguns pontos aqui, só que eu não estou conseguindo entender nada que eu escrevi, porque eu escrevi com muita pressa. E meu raciocínio, às vezes, é mais rápido que minha mão e eu não entendo depois que eu escrevo. Mas, enfim, eu vou falar o que eu entendi do livro, sem tentar dar spoiler. Então, era uma enfermeira cristã. Ela foi chamada por outra irmã, que também era cristã, lógico, e chamou ela para cuidar de um paciente desconhecido que tinha HIV. Naquela época, era uma doença tipo, que todo mundo tinha medo. E então, quando ela se deparou, uma pessoa normal, tipo, para ela não era um famoso, era um paciente como qualquer outro. Tentando resumir, o Cazuza começou a gostar dela porque ela tinha atitude. Ela era diferente de todas as outras enfermeiras, porque todas as outras tinham medo dele, não encaravam ele e faziam o que queria. E ela não, ela se posicionava. E ele gostava muito disso. E ela começou lentamente a apresentar Jesus para ele e tal. E ele falava que Jesus era bobeira, não era real. E até que ela se tornou tão amiga dele que todo dia, antes de dormir, ela lia uma parte da Bíblia para ele. E ele questionava, perguntava. E, ao mesmo tempo, também ela fazia seminário teológico. Então, ela tinha um conhecimento assim, né? E ele também fazia perguntas como se fosse criança. Ela falou que começou a evangelizar ele como se ele fosse criança. Resumindo a história, ela se tornou bem próxima dele. E o que eu entendo com tudo isso? Essa forma que ela teve de lidar com ele, que aproximou ele de Cristo. Diferente de todas as outras pessoas que foram tentar apresentar Jesus para ele, que chegaram dizendo que ele era um pecador, que ele ia para o inferno mesmo, porque ele era bissexual. E nesse mais ou menos 2 anos que ela diz, quase 2 anos que ela passou cuidando dele, até sua morte, ela foi todo dia dando uma dose de ânimo para ele. Ele pensou em várias vezes desistir, mas ela, até mesmo na folga dela, ela ia porque era a única pessoa que ele encontrava a alegria, a paz, tipo assim, que transmitia Jesus para ele, e ele se acalmava e tinha esperança até de vida. Ele acreditava até que Jesus iria curar ele. Ela falou assim, o nome da irmã era Ana. Aninha, como Deus deu mais anos de vida para aquele profeta, ele pode dar para mim também, né? Aí ela, sim, pode dar sim, só que Deus deu mais ou menos para ele 1 ano e 7 meses de vida. E foi, eu creio que, tempo suficiente para ele aceitar Jesus. Resumindo, ele aceitou Jesus, gente, tá? Cazuza morreu salvo. É isso, amém. E quem quiser ler, tá, gente? Leia, muito bom. Gostei. Glória a Deus. Mas alguém ficou com um livro que eu tenha esquecido, que não tenha anotado aqui? Não, né? Tá, então tem 2 pendências aqui. 2 ou 3? 2, né? Você consegue ler em uma semana? Ou não? Não, o Caio, estou lendo o Caio. Consegue em uma semana? Não vai chegar domingo que vem, pastor. Tá bom? Então vou te entregar o livro, tá? Você termina de ler, não vou fazer essa maldade, vou deixar você terminar. Tá? E falta a irmã Netiene e Leandro, tá bom? Roberto e Daí, mas eles não vieram, né? Talvez já tenham terminado, né? Se eles vierem domingo que vem, vamos dar oportunidade para eles, tá bom, queridos? Amados, eu sei que foi gratificante para todos aqui, leram, com certeza. Se você já trouxe o livro, depois você me entrega o livro, tá bom? Coloque-se de pé agora. Por que eu pedi para você contar? Porque, às vezes, a gente lê certos livros e depois fica só um tempo. Então, na memória, vai embora. Então, uma das técnicas para você guardar bem é você contar, tá? Por isso que você contou para aqui, para a igreja, mas depois que você terminar, qualquer livro que você terminar de ler, conte ele para alguém.
trabalho, amigo, conte até para o pastor, me alugue lá, pastor, eu li um livro, tá? Aquele livro me impactou, você conta para mim, porque vai fazer bem para quem ouve e principalmente para você. Vai guardar mais, vai reter mais aquilo que você leu. Porque às vezes a gente lê certos livros, bons livros, mas você lê agora em janeiro, chega em dezembro, você não sabe nada do que você leu. Porque você não, como se diz, compartilhou, você não fez resumo, você não anotou, então você passa e esquece. Né? Às vezes é um livro que vai te dar um up, né? Que vai te impulsionar, vai te despertar para uma determinada coisa e você deixa passar porque você não compartilhou. Queridos, o culto não acabou não, né? Estamos adorando ao Senhor. Foi muito bom ouvir cada irmão que teve uma experiência, observou alguma coisa, aprendeu alguma coisa. Isso é importante. Tá? Deus abençoe a sua vida e você continue esse propósito de ler, né? Como diz Paulo fala, a palavra ensina, você examina tudo e retém aquilo que é bom para você. Até um livro do... Eu estou com um livro lá daquele ateu que morreu, aquele que ficava... Eu não terminei O Relojoeiro Cego, né? Um livrão. Richard Dawkins, né? Não sei se eu falei certo. Leia esse livro também. Você não vai ler para poder absorver realmente, Deus não existe. Não. Você vai absorver aquilo que você vai poder aprender. Poxa, aquela área você afiar a tua espada, ou seja, você vai ter uma apologia, ou seja, uma defesa da fé melhor, porque você conhece o que ele está falando. Então, às vezes, você vai poder questionar melhor porque você leu. Então, não tenha medo de ler. Né? O livro, porque o cara é ímpio, porque o cara é idólatra. Leia. Se você leia para você ali tirar alguma coisa que você vai poder encaixar o evangelho, entendeu? Refutar melhor. Você vai poder ver alguns aspectos que ele critica do evangelho, você vai ver, não, aquilo ali tem uma resposta. Ele entendeu daquela forma, e aquilo você vai ver como ele enxerga o evangelho. Às vezes ele enxerga de uma forma deturpada que você vai entender como é que o ímpio entende. O que o ímpio entende sobre o evangelho. E aí você tem ferramentas para poder ajudá-lo a crer, ajudá-lo a receber, né, a mensagem da salvação. Ainda dá tempo de adorar? Então vamos cantar para o Senhor. Vai ter sopro, instrumento de sopro nesse louvor, que é simples. Vamos cantar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cante. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ninguém é comparável a Ele, ninguém. Quem é semelhante a Ele? Jamais. Nunca houve, nunca haverá. Sim, Deus. Toda a nossa reverência, toda a nossa adoração, toda a nossa vida oferecemos a Ti. Somente o Teu nome, porque é santo, porque é maravilhoso. Tu és um Deus assim. Confiamos completamente no Teu amor infinito. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Seu nome engrandecer. Engrandeça o nome dEle. Aleluia. Oh Deus, Seu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Seu nome
nós queremos engrandecer, aleluia, engrandeça o nome dEle. Oh Deus, o teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aleluia, a tua obra é maravilhosa. Oh, glória a Deus, amor, pois só tu és Deus eterno, sobre toda a terra e ainda de pé, nós podemos se assentar os músicos. Isaías capítulo 50, versículo 10 e 11, na versão Almeida, revista e corrigida. Tem aí, Emanuel? Versão Almeida. Por que eu escolhi essa versão? Porque nesse caso, nesse contexto, ela tem mais clareza, né? Outras versões é a palavra de Deus, mas elas não tornam tão claro o que eu quero colocar para você nessa noite. Isaías 50, versículo 10 e 11. Todos acharam? Na versão Almeida, revista e corrigida, diz assim, olha só. Quem dentre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre seu Deus. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo, que acendestes, isto vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis. Podeis assentar. Nós não vamos pregar somente para a sua reflexão. Deus está dizendo que, para quem teme a Ele, nós tememos, nós reverenciamos o nome de Deus. Para aquele que teme ao Senhor e ouve a voz do seu servo, ouve a voz da sua palavra, aquele que teme a Deus, como nós tememos ao Senhor. Né? Temer é dar a Deus o devido respeito, honra que Ele merece. Ele é digno de honra. Ele é digno que eu o honre em primeiro lugar, antes de tudo. A honra a Ele, o temor a Ele, a reverência a Ele. Ele está dizendo o seguinte, que aqueles que o temem também podem andar em trevas. Olha que coisa, que situação está dizendo. Não era andar em trevas no sentido espiritual, você está perdido espiritualmente. Ele não está falando sobre isso, sobre situações que te deixam nas escuras. Ou seja, há fases em sua vida que eu já passei, você talvez tenha passado, se não passou, vai passar. Momentos de densas trevas, ou seja, em que você não tem resposta de Deus, em que você não encontra... Você lê a palavra, mas naquela situação que você está passando, Deus não fala. Momentos de escuridão que nós passamos, que é possível passar, servos de Deus já passaram, um exemplo clássico de quem já passou por densa escuridão e não conseguia a resposta, é o rei Saul. O rei Saul andou em trevas no momento que ele precisava de resposta, buscou a resposta no chamado éfode, que era buscar a resposta do sim e não de Deus. O sacerdote não tinha resposta. E ficou desesperado. O que ele fez? Acendeu uma luz própria. Qual foi a luz? Não, vou consultar uma pitonisa, uma mulher de encantamentos, uma espírita, na linguagem atual. Né? Então, como ele não tinha luz, ele fez o quê? Se desesperou. Quando ele não encontrava a resposta, se desesperou. E aí acendeu uma luz. E Deus está dizendo o seguinte... É possível você passar momentos de trevas, de não conseguir ter uma resposta, uma solução. Momentos que você anda assim, ora, e parece que o céu está de bronze. Momento que você lê a Bíblia, essa é a palavra de Deus, mas naquele aspecto, naquela situação, você não conta. Há momentos que você pode estar passando assim. E o autor da palavra, que é Isaías, ungido por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, ó, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, o que você faz? O que você tem que fazer quando você não tiver condições de agir para lugar nenhum, fazer nada? Não faça nada.
Essa é a saída. Quando você não sabe o que fazer, o que buscar, qual é a palavra, não sabe o que fazer. Qual a decisão tomar, não tome decisão nenhuma. Ou seja, não acenda nenhuma luz, não crie uma saída. E está dizendo para você, esperar em Senhor, confiar. Aqui, olha, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Ou seja, ainda que Ele não te dê resposta nenhuma naquele momento, confie em Deus, no seu caráter, na sua fidelidade, na sua palavra. Continue firme, sem se mover. Senhor, eu não sei o que fazer, não sei que decisão tomar, então não vou tomar decisão nenhuma. Até que o Senhor me oriente, até que o Senhor me dirija. Ah, mas está acontecendo, o mundo está pegando fogo. Eu vou esperar no meu Deus. Vou confiar nele. Vou confiar na sua promessa. Vou confiar no seu caráter. Deus não falha, Deus não muda, Deus não mente, Deus não se perde, Deus não se esquece de você. Deus não esqueceu de mim, nem esquece de você. Ainda que nós, em alguma situação, em algum momento, a gente pense e até sinta, puxa, eu fui esquecido, puxa, eu não tenho palavra, porque eu não sinto nessa situação que eu estou embaraçado, não sei qual é a saída. Confie em Deus, confie no caráter dele, não se apresse, não tome decisão precipitada, não acenda uma luz e queira você resolver de forma precipitada, como ele está dizendo aqui. Ó. Quem faz isso vai se queimar, quem faz isso vai ter problema, vai ter tormentos. Então, querido, confie em Deus, descansa no caráter de Deus, confie na palavra dele, ele vai te dirigir, ele vai mostrar a saída. Mas esse momento é o momento que ele está te dando um crescimento, é o momento de crescimento, de aprender a esperar e aguardar nele. Aguardar o que Deus vai dizer. Então, essa é a palavra para o seu coração, essa noite. Quem dentre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Que maravilha, né? Até no momento que você parece que está isolado, não encontra resposta, não encontra nenhuma orientação, fica calmo. Confie em Deus. Confie no seu Deus. Confie nele. Espere nele. Ele é um Deus que não falha, que não muda. Ele pode até ficar em silêncio. Ele fica em silêncio muitas vezes. Então, fique também quieto. Acalma seu coração. Descansa nele. Confie em Deus, porque dele vem a resposta, dele vem a palavra, dele vem a orientação, dele vem a direção para a sua vida. Sem desespero, sem a gente volta àquela coisa de querer resposta na hora, quero agora. Não, calma, Deus está tratando com você, está tratando com nossas vidas. Então, querido, acalme seu coração, acalme. Deus não muda, Deus não falha, Deus não mente, Deus não se atrasa, Deus está sempre no tempo certo. Amém? Fique de pé. Vamos encerrar. Isaías 50, versículo 10. Ó Deus, nos ensina também a fazer isso. Tememos a Ti, amamos a Ti. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Deus é infalível. Aleluia. Seu caráter é imutável. Tiago diz, em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Oh, que maravilha, Senhor. Ou você acordar e saber que o teu Deus nunca mudou. Nunca mudou o que pensa a seu respeito. Nunca muda, mesmo que eu e você cometamos coisas que ninguém esperava que fizéssemos, né? Você olha assim para você, poxa, eu sou uma decepção. Mas Deus não se decepciona com você. Deus já te conhece. Sabe quem é você. Então, querido, Ele está trabalhando na sua vida. Ele não para de trabalhar. Deus nunca parou de trabalhar. Jesus disse, olha, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Deus está trabalhando na sua vida, está agindo. Ele está moldando você, Ele está te moldando, até no silêncio dEle, Ele está te moldando. Até no momento que você parece estar escuro, está passando por um momento de, sabe, não está enxergando nenhuma saída, nenhuma solução. Confie, acalme o coração. Coloque sua fé, sua confiança nele. Descanse na sua palavra.
Porque esse Deus é um Deus de palavra. E Ele é imutável, não muda no seu propósito, no seu caráter, na sua natureza. Feche teus olhos. Pai Santo, obrigado por esse momento que estivemos juntos aqui, Senhor, te adorando, te louvando e ouvindo, Pai, aquilo que teus filhos, ó Deus, foram impactados, aprenderam e foram despertados naquelas pessoas, ó Deus, as quais foram inspiradas para escrever esses livros. Que possamos, ó Deus, aprender, melhorarmos, que possamos, ó Deus, despertarmos, ó Deus, porque os dias são maus. Nesse momento queremos apresentar diante de Ti aqueles que sofrem, ó Deus, na região mais fechada do planeta, ó Deus, a Coreia do Norte. Amamos esse povo, ó Deus, amamos aquelas pessoas que nunca vimos, ó Deus, mas sabemos que são pessoas como nós, ó Deus, que têm sonhos, que têm desejos, querem ser felizes, querem ter paz, querem ver seus filhos crescendo, querem, ó Deus, um mundo melhor, ó Deus, e estão privadas disso. Ó Deus, estão vivendo, Senhor, com o mínimo. Ou estão vivendo, Deus, como nem nossos animais de estimação aqui no Brasil vivem. Ó Deus amado, tem misericórdia dessas almas eternas. Tem misericórdia deles, ó Deus. Milhares estão padecendo, ó Deus, debaixo de um regime, ó Deus, perverso, maligno. Mas a Tua luz está ali brilhando, Senhor. A Tua luz está ali naquele lugar, ó Deus. Ó Deus, eu rogo a Ti, Deus, que o Teu poder alcance esse povo, alcance essa nação, Deus. Quero Te pedir que levante intercessores aqui no Brasil, em todos os lugares, que vão estar clamando, ó Deus, clamando, intercedendo e chorando e pedindo, ó Deus, sara esse povo, Deus. Restaura, Senhor, esse governo. Transforma esta nação, Deus. Transforma, Senhor, do menor ao maior. Ó Deus, que o Teu Evangelho alcance de norte a sul, de leste a oeste dessa nação. Ó Deus, envia os recursos, aqueles que estão se preparando para ir. Ó Deus amado, capacita-os, mantém o fogo aceso, Senhor, no coração deles. A chama, Senhor, acesa no coração de cada, ó Deus, missionário, de cada um deles que estão, Senhor, desejosos de ir para o campo. Abençoa-os, ó Deus, guarda-os. Aqueles que estão na Nigéria, Deus, sofrendo nas mãos do Boko Haram, Deus, opera milagres ali, na Colômbia, Senhor, na China. Ó Deus amado, apresentamos todas as nações onde há perseguição, Teu povo que sofre perseguição ali, Deus. Sustenta-os na fé, Senhor. Sustenta-os confiando em Ti, Senhor, crendo que Tu és um Deus que vai vir, a resposta virá, o milagre virá, a saída virá. Meu Deus amado, faz maravilha, Senhor, no Marrocos. Ó Deus, em tantas nações, ó Deus, que nós agora nem lembramos, mas Tu sabes onde estão e quem são, Pai. Estende as Tuas mãos sobre eles. Em nome de Jesus te peço. Estende as Tuas mãos sobre nós também aqui no Brasil, sobre nós, Igreja Batista Cairós, Pai. Ó Deus amado, precisamos despertar, Senhor. Estamos dormindo, Senhor. Estamos ainda, Senhor, dormindo. Aviva-nos, Senhor. Ó Deus, desperta-nos a orar mais. Desperta-nos, Senhor, a ler mais a Tua palavra. Desperta-nos para amar mais uns aos outros. Desperta-nos para perdoar. Desperta-nos para levar o Evangelho, Senhor, enquanto temos tempo, enquanto temos liberdade, Senhor. Mostra-nos, Senhor, as estratégias, Senhor. Mostra-nos as pessoas, Senhor. Mostra-nos, Senhor, aqueles que estão caídos à nossa volta. Nós não possamos deixar passar a oportunidade. Nos ajude, Pai. Não nos deixe ser engolidos, ó Deus, por esse sistema mundano que estamos em nossa volta. Um sistema que nos afasta de Ti, tenta nos fazer parar. Mas nós somos sal e luz. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Por isso, ó Deus, usa cada um de nós em Tuas mãos. Usa cada um dos Teus filhos aqui desta igreja. Cada um deles sejam ungidos, sejam cheios do Teu Espírito, cheios de ousadia, cheios de temor, cheios de fé, cheios de amor pelos perdidos. Ó Deus, obrigado por esse culto, ó Deus, que ofertamos a Ti. Aceita, Pai, recebe cada coração nessa noite. Dá uma semana abençoada a cada um dos Teus servos, ó Deus. Que eles possam ver milagres, que eles possam, Deus, ser, ó Deus, impactados pela Tua glória. Que tenha uma semana abençoada, cada um deles e dos seus familiares. O amor de Deus Todo-Poderoso, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, agora e sempre.
rapidamente encerrando. Aqui está o nosso computador. Uma coisa que eu queria falar com a igreja. A minha ideia é nós fazermos para esse computador, para essa mesa, para bateria, guitarra, porque já estamos aqui com valores muito altos, né? E nós temos que ser prudentes, tá bom? Então vamos ter um seguro para esses nossos bens que nós temos adquiridos aqui, tá bom? Porque custou o teu dízimo, teu trabalho, teu suor, né? E nós temos que valorizar essas coisas, tá bom? Então, uma boa semana para você. Sábado que vem nós temos o culto de crianças às 4 horas, é isso? Os irmãos que estão trabalhando não faltem, tá? Então, juntos, servindo ao Senhor com alegria. Tem empadão hoje, irmã? Tem empadão, né? De frango e de que mais? Só frango? Maravilha. Então, Oi? Tem docinho também, olha aí. Abençoe teus irmãos, tá? Então, compre uns 10, uns 30 e leve para casa. Não vai ter janta não, tu não vai jantar empadão em casa hoje, tá bom? Deus abençoe.